Muito prazer, meu nome é Fer e estamos em mais um podcast, Os Meus 20 e Poucos Anos. Demorei a retornar com o meu segundo episódio, porém, todavia aqui estou, depois de uma crise de sinusite bacteriana. O inimigo quer calar a gente, mas não vai conseguir. E assim, vamos de atualização? Vamos de atualização. Passaram-se algumas 2, 3 semanas, né? Eu tentando entender aquilo que eu vou conversar com vocês. Meus 20 e poucos anos, eles têm sido muito reveladores, devo admitir. Por quê? Porque quando a gente é mais novo, a gente acha que sabe de tudo. Até a vida te dar uma rasteira e você cair de cara no chão. Nossa, que motivador! Não, mas não é isso que eu vou falar agora. Vou falar agora que também em todas as fases da vida, independente do. Está acontecendo comigo aos 20 e poucos anos, mas pode acontecer com qualquer um de vocês em qualquer momento da sua vida. Que é. Como é que eu posso explicar? Numa revelação de Deus. Ou pode ser que sim. Não, mas eu tô falando aqui o que gostaria muito de falar, me senti um pouco impressionada a falar sobre discernimento, que é uma coisa que as pessoas estão tendo dificuldade hoje. Vamos admitir que tem cada coisa rolando que a gente vê na internet hoje que falta um pouco de discernimento, falta um pouco de bom senso, pelo amor de Deus. Né? É cada coisa que a gente vê na rua, pessoas, comentários, redes sociais, realmente se peca no discernimento, né? Peca no discernimento. E então eu me deparo com um texto bíblico que eu lembro que quando eu li ele pela primeira vez, não pela primeira vez, sentido assim, na minha Bíblia nova, né? Que essa Bíblia que eu tô utilizando é recente, eu comprei ela esse ano, porque a outra já estava bem cheia. E quando eu fui ler o meu ano bíblico, em específico naquele momento, em Salmos 119 e 144, me veio uma impressão, fui impressionada pelo Espírito Santo a chegar a alguns detalhes. Ali no versículo ele fala: os teus testemunhos são eternamente justos, dai-me discernimento para que eu tenha vida. Eu vou terminar falando todo esse contexto, falando sobre sacrifício, sobre uma vida dedicada a Deus. Só que pra gente ter uma vida dedicada a Deus, ele exige certo discernimento. Por quê? O discernimento para que eu tenha vida. E quando a gente vai lá, nossa, aí eu fiquei assim, impressionada. Por quê? Por que vida? Por que o discernimento leva à vida? Né? Porque a lei de Deus é uma lei de liberdade, né? Uma lei de... E aí nos deparamos então com Romanos 6, 23, que fala bem assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e é uma vida eterna, e em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui então a gente percebe, cara, que discernimento nada mais é que o objetivo de Deus nos trazer vida, vida eterna, discernimento para aquilo que Ele está querendo para a nossa vida, por aquilo que Ele tem feito por meio da palavra, por aquilo que Ele tem dito por meio dessa palavra, que quer que nós tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, olha, o salmista está dizendo isso desde há tempos, muito antes de Jesus Cristo. Mas aí que tá o porém, hoje falta discernimento das pessoas, hoje falta vida nas pessoas. O mundo que nós estamos vendo hoje é um mundo de morte espiritual. E essa semana, por que isso tem a ver com meus 20 e poucos anos? Essa semana, na semana passada, uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que no meu trabalho que eu acho que ela é uma pessoa muito fervorosa, ela está sendo impressionada pelo Espírito Santo a ter discernimento sobre algumas coisas muito, muito importantes relacionadas à vida eterna. E essa pessoa, se ela escutar meu podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. Mas ela tem um pedacinho no meu coração. E ela sabe que aquilo que ela está recebendo, eu recebendo de Deus. E o que isso tem a ver com meus 20 e poucos anos? Gente, eu acho assim, que, como eu falei, quando a gente tem 20 e poucos anos, quando a gente é jovem, a gente tende a ter, primeiro que a gente acha que a nossa vida, que a gente nunca vai morrer, que é, né? A gente vive imortal, né? Mas principalmente que a gente acha que sabe das coisas da vida. E realmente, nessa época, a gente não tem discernimento para entender algumas coisas.
E aí eu fico um pouco impressionada, sabe? Eu fico um pouco impressionada porque quantas pessoas da minha idade, né, da vida, têm buscado o preenchimento daquele vazio no coração em outras coisas, em vez de buscar discernimento da palavra de Deus, que é uma palavra que traz vida, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. E realmente até procurei sinônimos de bom senso naquela época quando eu tava estudando sobre esse assunto e tava assim, ó, sinônimos é bom senso, é equilíbrio, é prudência, razoabilidade. E como falta discernimento nas pessoas, tá faltando equilíbrio, tá faltando bom senso, tá faltando prudência, tá faltando razoabilidade nas pessoas. Por quê? Porque tá faltando Cristo. Tá faltando Cristo nelas. Elas têm um véu sobre os seus olhos, sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, e elas não estão buscando o lugar certo. Sim, o Jesus Cristo falou que ele era o pão da vida, que ele era o pão da vida. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, porque ele é o pão da vida. Nós temos comido o pão da vida diariamente, nós temos buscado o discernimento diariamente. O salmista continua dizendo, né, no versículo 159, dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. Então, permite-me viver ali no versículo 175, permite-me viver para que eu te louve e as tuas ordenanças me sustentam. E aí chegamos num ponto do discernimento, falta discernimento nas pessoas hoje. Falta bom senso, gente, falta bom senso de detalhes que são muito importantes para o desenvolvimento humano, de verdade. Assim, o discernimento é a capacidade de perceber e julgar as diferenças entre as coisas, compreender as implicações e consequências de cada decisão. As pessoas não têm buscado discernimento ao decidir sobre coisas importantes, e aí isso implica em consequências, né? E as pessoas não têm olhado para isso, principalmente com relação à caminhada ao lado de Cristo. Cristãos ou não cristãos têm tido essa falta de bom senso, essa falta de discernimento, essa falta de urgência da palavra de Deus. Como a gente tá conversando a semana inteira sobre isso, como as pessoas têm se ofuscado a sua mente com coisas terrenas, com coisas tão supérfluas, que elas estão perdendo o bom senso. O bom senso, elas estão perdendo o discernimento da vida, de uma vida eterna, estão perdendo a consciência, elas estão entrando na Matrix, sabe? Na ideia do conforto, elas estão entrando nesse mundo colorido na qual o inimigo quer realmente assim quer que você se distraia do discernimento, ele quer que você se distraia da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pesado isso, né? Profundo. Eu me vi aos 20 e poucos anos tendo uma crise de identidade. E olha que eu sou cristã, e olha que eu nasci na igreja, e olha que eu busco a Deus diariamente. E eu me vi assim, nossa, eu perdi. Às vezes a gente perde o senso, a gente perde o bom senso, a gente perde o discernimento. E isso é, assim, profundo e é meio desesperador, né? Eu não sei você, mas se realmente a gente for parar pra pensar nessa ideia, né? Se a gente realmente for parar pra pensar na nossa existência, naquilo que estamos fazendo, o propósito daquilo que estamos fazendo. Eu falo muito sobre isso e quero viver intensamente os propósitos de Deus pra minha vida, mas para eu viver intensamente os propósitos de Deus pra minha vida, eu vou precisar ter um pouco de discernimento. Eu só vou ter discernimento se eu buscar na palavra que é a vida. Você entende que tá tudo interligado? Gente, isso explodiu a minha mente. Total. E até agora, assim, sabe? Porque até anotei aqui, nossa, às vezes eu nem lembro as coisas que eu anoto e eu releio, sabe? Eu coloquei assim, o dom gratuito de Deus é a vida. Ou seja, aqui está a solicitação de discernimento, né, do salmista, de bom senso para compreender a palavra de Deus e assim ter uma vida eterna dada de Deus por meio de Jesus Cristo. O salmista, ele tá pedindo discernimento para as coisas, para que ele tenha vida. Uma vida que só Jesus Cristo pode dar, uma vida de amor, uma vida de liberdade, não de libertinagem, porque a lei de Deus é uma lei de liberdade. Mas aqui entramos no ponto essencial do discernimento.
ter discernimento, às vezes, significa entender que o teu propósito, né? A gente tava conversando sobre tudo isso. A estrada para esse discernimento, a estrada que leva ao propósito de Deus para a sua vida, ela é uma estrada estreita, com uma porta estreitíssima e uma estrada mais estreita ainda. E realmente, assim, as pessoas têm passado longe do discernimento, né? Convenhamos que as pessoas têm passado longe do discernimento. Hoje, com as coisas que a gente vê na internet, né? Com todo esse negócio do Ítalo rolando, sabe? Essas fofoquinhas, nossa, tudo Virgínia, essa coisa errada tudo aí, sabe? Total, tá? Total que as pessoas têm passado longe do discernimento. Ou seja, elas estão passando na porta larga, o caminho largo que leva à perdição. Porque elas estão passando longe do discernimento. E quanto mais discernimento você tem da palavra que é vida, mais a vida aqui na Terra vai ser... Não que ela seja difícil, mas ela vai ser cheia de renúncias. Já percebeu nisso? A palavra, que por meio da palavra eu tenho vida, e uma vida eterna por meio de Cristo Jesus, que me deu essa palavra, porque Ele é o pão da vida. E aí essa vida não é uma vida aqui na Terra, é uma vida eterna. Quando a gente tá falando de vida eterna, estreita é a porta que leva para a salvação. Tá aí, ó. E as pessoas estão passando longe do discernimento que leva à vida, uma vida eterna, por meio de uma porta larga, uma estrada larga, que os desafios são poucos, porque na verdade estão andando como o mundo quer que eles andem. E a gente sabe que quem anda com Cristo anda na contramão do mundo, né? Ele, o próprio, andando na contramão do mundo. Mas eu deixo aqui então a minha reflexão para vocês de uma mulher de 20 e poucos anos, na qual Deus tem mostrado uma vida cheia de propósito, é que mais que tudo a gente tem que buscar discernimento, porque quanto mais gerações se passam, menos discernimento possui. Então, eu até anotei uma coisa assim, porque tem a ver com o plano de salvação, sabe? E aqui o salmista, ele busca entendimento, ele busca compreensão para encontrar a lei de Deus, que é uma lei que tem vida. A lei de Deus, a vida, ou seja, a vida eterna dada por Deus mediante sua palavra e posteriormente pela morte de Cristo Jesus, que é a palavra vida, que o verbo se fez carne, né? Então, o meu desejo nesse podcast é que haja discernimento, que as pessoas que estão passando pelos 20 e poucos anos, as que estão passando pelos 30 e poucos anos, pelos 40 e poucos anos, não sei quantos anos você tem que estar escutando esse podcast, mas que você tenha discernimento por meio do pão da vida, que é Cristo Jesus, por meio da palavra que Ele deixou, por meio da palavra que traz vida e uma vida em abundância. E eu não tô falando de abundância de dinheiro, eu tô falando de abundância de graça, mas o dom gratuito de Deus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é assim que eu me despeço do meu segundo episódio do podcast em meus 20 e poucos anos, desejando que vocês tenham discernimento.